Fala, família Palmeiras, final de jogo nesse domingo de Dia dos Pais, jogo nervoso, jogo difícil diante do Internacional, 0 Palmeiras, 0 Internacional, perdemos mais 2 pontos aí jogando dentro de casa. E no vídeo de hoje a gente vai acompanhar aí toda a repercussão do empate do Palmeiras na mídia e também a coletiva de Abel Ferreira. Avante palestra. E ouvir o Abel Ferreira. Abel, boa noite. Olá. Guilherme Giuliari da 105 FM. Abel, o Inter repetiu a mesma escalação, só mudou o Félix Torres no lugar do Mercado do último jogo contra o Corinthians. Esteve em São Paulo, mas teve um dia menos de descanso. Queria perguntar para você o que deu errado para o Palmeiras hoje e do porquê não conseguir furar o bloqueio gaúcho. Olha, boa pergunta, verdade. Parece que quem estava com um dia menos de descanso fomos nós. Achei, sinceramente, e vou-te dizer porquê. Acho que na primeira parte demos muito tempo e espaço ao nosso adversário e por uma razão muito simples. O Olá Patrick, que não é um centroavante, é um falso 9, que era quase como um terceiro médio ou quarto médio, e com os dois pontas, se quiseres, sendo que um deles é lateral, que o adversário improvisou na frente só para ir ao ataque à profundidade. Portanto, no primeiro espaço, resumidamente, no primeiro tempo, resumidamente, demos muito tempo e muito espaço ao nosso adversário para ter bola. Portanto, a primeira parte foi 50-50. E foi por essa razão, porque o Alá Patrick baixava, os nossos médios ficavam na dúvida se andavam uma casa para trás ou andavam uma casa para a frente, e essa dúvida fez com que o adversário tivesse mais bola, sem criar oportunidades em termos de ataque organizado, e as oportunidades que criaram na primeira parte, as finalizações, foi mais por perdas de bola nossa que não as devemos perder. Dou-te só 2 exemplos para que tu fiques elucidado do que foi a nossa falta de inspiração hoje. O primeiro lance em que o Arias pede bola e dá transição e remate para o nosso adversário, e esta última jogada que o nosso adversário, eu não digo que podia ter finalizado porque o Barbosa recuperou muito bem nesta situação da falha dos nossos 2 jogadores que perdemos bola, e o nosso goleiro conseguiu recolher muito bem e o Murilo fez muito bem a dobra. Esses 2 lances são clarividentes daquilo que foi da nossa falta de inspiração ou da quantidade de erros que nós tivemos no passe. A segunda, nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto. Defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, que foi como ganhou aqui o Atlético Mineiro hoje. Acabamos por empatar o jogo, mas tenho que dizer que faltou-nos, na segunda parte, faltou-nos inspiração para o melhor cruzamento, para o melhor passe, para o melhor 2 contra 1, para a melhor finalização, para o melhor domínio e rematar no golo. Acho que em termos técnicos estivemos muito abaixo do que qualquer um jogador desta equipa pode fazer. Começando dos 3 da frente, pelos 2 volantes, pelos 2 homens de fora, os 2 laterais. Acho que em termos técnicos que tivemos muito abaixo. A única coisa positiva na segunda parte que eu encontro nisto foi que não deixámos o adversário o tempo e espaço que demos na primeira parte, em função daquilo que foi a correção de marcar o jogador que baixava para criar o quarto médio, e nós aí conseguimos não dar nem tempo nem espaço para o adversário jogar, e infelizmente não fomos capazes de ultrapassar a muralha do nosso adversário. Abel, tudo bem? Bruno Milhozzi, Rádio Bandeirantes. Boa noite, um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. Apesar do resultado não ser dos mais felizes, mas o Palmeiras enfrentou um time que briga contra o rebaixamento e depois de muito tempo passou um jogo sem conseguir levar perigo ao gol. O goleiro não trabalhou praticamente, não fez defesas. Você já falou sobre falta de inspiração. Você acha que esse é o único fator que levou o Palmeiras a não conseguir levar perigo ao gol adversário? Não, houve 2 fatores, na minha opinião. O primeiro, o adversário. O mérito que o adversário teve de... Em Inglaterra usa-se um termo, mas eu não quero utilizar aqui. Mas foi isso que o adversário fez, foi estacionar o autocarro à frente do golo e esperar pelas transições, mais na segunda parte até do que na primeira. Na primeira acho que
por falta deste encaixe que eu te falei, com o Alá Patrick a baixar e a criar uma superioridade no meio campo de 4-3 e nós não conseguimos e dividimos o jogo aí. Mas volto a dizer, as grandes oportunidades do nosso adversário são por perdas de bola que nós não podemos perder. E a imagem disso é o último lance. O último lance, estás com a bola 2 contra 1. Desculpa, o jogador de Palmeiras, nós não podemos perder sob pena de chegar ao final do jogo. Imagina se nós perdíamos este jogo. Não é? Mas podia ter acontecido. Portanto, uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é a falta de inspiração nossa. Eu não alterei a forma de trabalhar de há 3 semanas atrás, quando fomos jogar ao Curitiba. Sim, se me perguntas, as opções são as mesmas? Não. Temos jogadores lesionados? Temos. Mas é isto. Esta é uma competição que nós sabemos que é difícil. Tu vais ver a pontuação, a classificação do 5º para o que está na linha d'água são 6, 7 pontos de diferença. Portanto, isto demonstra bem o equilíbrio que é esta competição. Portanto, neste momento é momento de calma, é momento de perceber o que é que temos que melhorar e é momento também de perceber que os nossos jogadores em casa têm que estar preparados e daqui a 3 dias vai ser mais do mesmo. É porque já jogámos contra eles, já sabemos o que é que vai ser isto, fechadinhos, marcação individual, à procura de uma transição, à procura de uma bola parada e nós temos que abrir primeiro. Temos que, aquela bola que o Alá, por exemplo, na primeira parte remata e bate na bunda do adversário, se entra, aí já o jogo divide, já não metem o autocarro em cima do golo e fica mais espaços. Portanto, temos tido dificuldade quando os adversários baixam o bloco, metem uma linha de 5, 6, 7, 3 na frente e deixam um à espera da bola para Bernabé, não é? Que é um lateral esquerdo que agora é centroavante. Né? Vocês viram mais vezes o Bernabé a atacar a profundidade do que propriamente o Alá Patrick. Mérito do treinador adversário, ajustou as características. E, portanto, há aqui duas questões para resumir. Mérito do nosso adversário, pela forma como defendeu, e de mérito nosso por esta incapacidade ou inspiração naquilo que tem a ver com o quesito técnico. Não tivemos tão aprimorados. E se fosse só um, eu dizia, foi mais o Manel, ou foi mais o Joaquim, ou foi mais o... Não, de um modo geral, achei que nem os nossos cruzamentos, nem os nossos remates, nem as nossas combinações saíram como eles sabem que podem fazer. Portanto, eu acabei aqui a conversa com eles perguntando-lhes, isto é o melhor que cada um consegue fazer? Eles sabem que podemos fazer mais e melhor, e é nisso que nós vamos trabalhar. Abel, boa noite. Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Você até citou o jogo contra o Atlético, e são 2 jogos que têm contextos razoavelmente parecidos, né? 2 times que se defendem com uma linha de 5, e tem até estatísticas... 5, 6 e 7. Quando fores ver, se quiseres analisar, não é 5. É 5, 6 e 7. E tem até algumas estatísticas semelhantes dos 2 jogos. Grandes chances criadas, uma no jogo de hoje, 2 contra o Atlético, 22, 21 finalizações, uma em cada jogo. Te preocupa a dificuldade do Palmeiras em enfrentar esse tipo de jogo para a sequência da temporada? E qual solução passa pela comissão técnica para destravar esse tipo de jogo? Como eu te disse, é aprimorar esta inspiração técnica e que a bola entre primeiro. Estava a falar com o teu colega, se a bola do Alá, aquela oportunidade do Alá, que bate na bunda do jogador, já não sei qual foi, Maribá, se bate e entra, abrimos o jogo. Portanto, é continuar a insistir, é continuar a analisar o ataque à área, é perceber que quando nós estamos a atacar a área, os nossos 2 centroavantes têm que atacar a pequena área, o nosso 11 tem que chegar ao penalti, o nosso lateral do lado contrário tem que chegar ao rebote, corrigir esses posicionamentos táticos, mas há coisa que não podemos, que é dos jogadores, as execuções, as finalizações, os remates, que eles já nos mostraram. Portanto, nós sabemos que há margem para melhorar e os jogadores também sabem. Acho que sinceramente esta é a minha opinião, em termos técnicos foi um jogo muito mais abaixo do que o Atlético Mineiro, muito mais abaixo. Acho que teve mais a ver com o demérito nosso nestas ações do que propriamente mérito do adversário. Hoje não, hoje na forma de defender, vocês viram como eles defenderam, e é assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida, e nós
treinador e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. É isso que nós temos que entender. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. Queria que você falasse sobre como está nesse momento a sua avaliação com relação ao Flaco Lopes, né, que ainda não retornou aos 11 iniciais, mas já te entregou nessa temporada 26 participações diretas em gols. É disparado o jogador com o maior quesito nesta situação. E uma segunda, na quarta-feira, você já acredita que poderá contar com Gustavo Gomes voltando ao time? Não sei, vamos ver, essa é outra. Infelizmente temos lesões de jogadores que não estávamos à espera, mas acontece, faz parte e nós temos de estar preparados para isso. O Flaco Lopes, como é que eu tenho de explicar? Se tu te conseguires meter, há jogadores que ainda nem sequer regressaram de férias, que estiveram no Mundial ainda não regressaram de férias, estão a chegar aos clubes, só agora é que estão a chegar aos clubes, sobretudo os clubes europeus. Mas é um jogador que está aqui, que nos vai ajudar. Hoje não entrou de início, jogou o outro jogo todo 90 minutos, portanto vai nos ajudar seguramente como tem ajudado. Claro que estamos à espera, nós sabemos o tempo que o Piqueires esteve lesionado, está a retornar, nós sabemos o tempo que teve o Roque lesionado, está a retornar, sabemos o Flaco chegou há uma semana mais ou menos, ou 2 semanas, portanto vai nos ajudar e eu entendo. E por falar em entender, aceito perfeitamente. O nosso público hoje foi, na minha opinião, espetacular durante o jogo todo, tentou-nos apoiar, tentou-nos puxar para a frente e no final acredito que um ou outro assobio veio pelo descontentamento da nossa performance e nós temos que aceitar isso e olhar para isso como uma crítica construtiva e positiva. Porquê? Porque quer os torcedores, quer nós todos, quer os nossos jogadores sabem que podem fazer mais e melhor e é isso que nós vamos procurar já na quarta-feira dar uma resposta numa competição que é super difícil, já vos disse isso várias vezes e vou voltar a repetir pela 1000ª vez, já há muito tempo que não há jogos difíceis ou que não há jogos fáceis. A Alemanha ou o Paraguai já tem capacidade para derrotar a Alemanha e a Itália já não vai a um campeonato do mundo, a Itália, toda a poderosa Itália já não vai a um campeonato do mundo há muito tempo, portanto temos que entender, os adversários quando vêm aqui à nossa casa utilizam a estratégia que acham que é melhor e bem para bloquear o Palmeiras e nós temos que entender que cada bola que a gente tenha para atacar não a pode desperdiçar em passos errados. O que eu fico chateado não foi por nós não termos criado naquelas ações que nós conseguimos chegar lá, foi a oportunidade que deixámos de ter pela quantidade de passes errados que não devíamos ter errado. Isto é como o basquetebol. Eu posso atacar 30 vezes, mas se falhar 15 passes, só vou atacar 15. Então o que eu te posso dizer é, nessas 30 vezes que nós devíamos ter atacado, por perdas de passe que não devíamos, precipitadas, umas vezes pelo lado direito, outras vezes pelo lado esquerdo, outras vezes pelo meio, outras vezes pelos de trás, outras vezes pelos da frente, tiram-nos, na minha opinião, 50% de mais ações ofensivas para poder fazer um golo neste adversário e nós não conseguimos, temos que assumir isso. Bom, família, vamos lá comentar rapidamente aqui também só, né, a nossa visão com relação à partida de hoje. De fato não foi um jogo fácil aí diante do Internacional, mas acho que assim, tempo inteiro, né, principalmente ali no primeiro tempo, um jogo morno. A partir dos 30 do segundo tempo, um jogo extremamente nervoso do Palmeiras. No vídeo de amanhã, inclusive, a gente vai destrinchar um pouquinho mais aí sobre a nossa visão nessa partida e também falar aí sobre a situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, a depender do jogo de agora que está rolando nesse momento entre Flamengo e Vitória, né? Então a gente vai ter alguns comentários aí no vídeo de amanhã, mas acho que o grande tópico aí realmente do vídeo de hoje é o fato de que o Palmeiras perdeu mais 2 pontos dentro de casa, né? Depois de ter perdido 3 diante do Atlético Mineiro. Então assim, vai seguindo um enredo muito semelhante ao que seguiu em 2025, perdendo pontos em jogos relativamente tranquilos. Então, um jogo dentro de casa, diante do Atlético Mineiro, que é 10º colocado no Campeonato Brasileiro, diante de Internacional, que é 17º, agora 16º, enfim, no Campeonato Brasileiro, brigando para cair. O time que vem, ainda que tenha se classificado na Copa do Brasil, vem, né, de uma situação onde nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro perdeu 4. Né? Então empatou diante do Flamengo na última rodada, empatou nessa rodada diante do Palmeiras, né? Então assim, são jogos fáceis onde o Palmeiras não poderia perder esses pontos. E aí fica realmente a nossa expectativa de que o Vitória consiga fazer um bom trabalho
retorno fora de casa, diante do Flamengo, né? Porque, enfim, no ano passado o Flamengo não perdia alguns pontos bobos como tem perdido nesse ano. Talvez essa seja a principal sorte do Palmeiras, e é fato que o Atlético Paranaense nem o Fluminense não conseguem acompanhar os ritmos de Palmeiras e Flamengo, então não ameaçam, né, ali a liderança e até mesmo a busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora um jogo extremamente nervoso do Palmeiras, né? Uma postura, cara, aquém daquilo que deveria ter. Acho que no primeiro tempo faltou muita bola, faltou muita vontade de jogar. Acho que o Palmeiras cozinhou muito o jogo no primeiro tempo ali, né? Entregou a bola para o Internacional, que teve mais posse de bola, inclusive chegou um pouquinho mais. Mas foi um jogo também assim, pô, a Internacional foi superior ao Palmeiras? Também não foi. Acho que os dois times aí, foi um jogo bem parelho, um jogo bem fraco tecnicamente. Acho que sem criação dos dois lados, a gente não vê uma chance clara do Internacional. Acho que a chance mais clara do Palmeiras também foi com o Alan na bola que é espirrada e ele chuta de primeira e o zagueiro tira de dentro da pequena área. Então, assim, é uma bola que fatalmente seria gol ali naquele lance, né? Mas acho que de forma geral, um jogo fraco tecnicamente, um jogo medíocre do Palmeiras, uma postura que não é esperada de um time que busca ser campeão, né? E aí eu acho que não entra a questão de cansaço, eu acho que entra realmente assim, falta de criatividade, falta de vontade e um dedo forte aí de Abel Ferreira com relação a esse esquema com 3 zagueiros, que é a terceira ou quarta vez que ele tenta desde que chegou no Palmeiras e nunca deu certo. Né? Então, assim, acho que o esquema com 3 zagueiros, ele limita muito o time do Palmeiras, até mesmo porque o ataque pelas laterais são com jogadores que talvez não tenha tanta qualidade assim. Hoje, por exemplo, quem caía direto pela lateral era o próprio Emiliano Martinez, que não rende, não consegue cruzar, mas em contrapartida também eu penso quem seria, né? O Giai também, que é outro que parece que é manco, né? Ele chuta, ele cruza com a direita, a gente acha que ele é canhoto, ele cruza com a esquerda, a gente acha que ele é destro. E aí, então, a gente descobre que realmente ele é ruim com as duas. Então, enfim, é complicado. Piquerez voltou de lesão muito abaixo do que ele tinha anteriormente. Acho que o Palmeiras joga melhor com o Arthur hoje. Inclusive, se a gente levar em consideração a questão de merecimento, o Arthur merece ser titular do Palmeiras, tá? Acho que ele vem jogando mais bola. E, cara, não tem como o Flaco Lopes começar no banco para Sousa e Maurício. Acho que isso se resume aí o jogo que nós vimos do Palmeiras hoje. Como eu te falei, Flamengo e Vitória estão jogando agora, nesse exato momento, e a expectativa é de que realmente o Vitória consiga sair com um bom resultado e que o Flamengo não tire os pontos que tem de vantagem, até mesmo porque são 8 pontos à frente, o Palmeiras tem nesse momento, agora 9, né, enfim, mas o Flamengo também, nesse momento o jogo tá 0-0, então 8 pontos também, e aí pode cair a 5, mas o Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto, tá, então um confronto direto, uma vitória do Flamengo, uma vitória num confronto contra a Chapecoense, o Flamengo passa o Palmeiras, então assim, a situação não tá tão confortável como dizem por aí, né? E vamos ver aí como finalizamos o dia. E no vídeo de amanhã a gente comenta um pouquinho mais sobre esse jogo, família. É isso no vídeo de hoje. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. E avante palestra. Vamos para cima. Boa semana.